Boa tarde, seja bem-vindo, né? Mais um conteúdo da aula de programação de computadores, componente de programação orientada a objetos. Hoje, em especial, né, não consegui estar ao vivo com vocês, tá? Mas reproduzindo o conteúdo para que vocês possam assistir posteriormente. Bom, compartilhando aqui a tela com vocês, na primeira aula sobre programação orientada a objetos, nós conversamos e diferenciamos classes de objetos. Né? E no segundo momento, na segunda aula, nós aprendemos a criar essas classes, né? Vincular atributos a essas classes, né? E, consequentemente, métodos funcionais dessas classes. Voltando aqui ao PyCharm, né? Na qual nós estávamos codificando e exemplificando a questão de classes e objetos. Um dos motivos de não ter compilado era na questão de nós não termos dois arquivos, né? Vocês podem perceber que no material que eu vou deixar na sequência para vocês, inclusive eu acredito que eu já tenha deixado na aula 2, onde a gente tem esse mini tutorial, né, de tudo que a gente está fazendo, passo a passo, código a código, está sendo explicado o que está sendo feito, né? E um possível motivo também é a questão de não estarmos instanciando, né, esses objetos aí dentro das classes, né? Então, aqui a gente tem dois arquivos, um chamado pessoa.py e o outro chamado main.py. O main.py é o nosso programa principal, onde a partir dele nós vamos acionar as classes, né, e, consequentemente, os objetos. Esse arquivo chamado pessoa.py é onde nós temos as funções, né? A gente criou uma classe chamada pessoa, onde dentro dessa classe pessoa, a gente vai ter alguns atributos, algumas características dessa classe, né? Que é nome, idade, uma, uma ação, né? Que é comer, né? Comendo, ou uma outra ação do status falando, né? E pode-se perceber também que aqui na definição dessa função, para que a gente chamasse os objetos dessa classe, nós precisamos ter esse comando aqui, né, def, underline, underline, duas vezes na parte inicial do init e posterior ao init, duas vezes underline. Com consequência, a gente tem entre parênteses o comando self, para chamarmos todos esses atributos, né, conseguirmos fazer com que esses atributos sejam instanciados a cada um dos objetos pertencentes a essa classe, né? Então, a gente pode ter aqui no programa principal P1, P2, P3 e assim por diante. A gente pode ter um número X de pessoas que, dentro da classe pessoa, vão herdar as mesmas características, né? Vão ser identificadas por um nome, vão ser identificadas por uma idade, e vão ser identificadas por algum tipo de status, né? Seja ele um status comendo ou falando, né? Nas demais funções, né? Então a gente tem um arquivo próprio para definir essas funções e a partir do programa principal a gente chamar a execução dessas funções. Como, por exemplo, a gente criou uma das primeiras aqui, né? Que foi a função para que ele coma algo, né? Chame um método comer, realize alguma ação a partir dessa característica, desse atributo, né? Ou seja, a ação que é executada dentro dessa classe é chamada de método, né?
Então, a gente tem aqui uma função chamada comer, a gente tem um comando self para relacionar essa ação aqui, né, dentro das características dos atributos dentro dessa classe aqui, voltando aqui, né, no comer, e dentro de cada função a gente tem as condições para que cada uma dessas ações aconteça, né? Então, na função comer, por exemplo, a gente tem uma primeira estrutura se, né? Ou seja, se a pessoa estiver comendo, né? Ou seja, a gente vai passar um atributo, um parâmetro, um alimento, chamado de alimento para dentro desse objeto, né? Então, a gente tem aqui como retorno print, ou seja, o que vai ser impresso na tela, informando que essa pessoa já está comendo, né? Então, a gente tem um return aqui justamente para que ele interrompa, justamente se ele realmente executar essa primeira estrutura se, senão ele continua na próxima estrutura e aí ele executa o próximo. Se estiver falando, né? Ou seja, se o método acionado no momento for o falando, o que vai acontecer? Vai mostrar na tela print self, né, para relacionar o método com esse atributo, self.nome, vai puxar o nome da instância relacionada à classe, né, e vai mostrar, não pode comer falando. Tá? Então, eu tenho essas duas estruturas formalizadas para o método comer. Em seguida, eu tenho aqui fora da estrutura condicional, né? Se eu tenho um return para que ele execute se ele encontrar a condição aqui dentro, e tenho esse outro return aqui para ele poder também retornar se a execução parar aqui, né? Em seguida, fora da estrutura se, a gente tem print self.nome, né, para trazer o método relacionado ao atributo da classe, está comendo, e aí ele traz o valor que vai ser passado como parâmetro, nesse caso, na variável alimento. Então, essa variável aqui vai guardar alguma informação de acordo com uma passagem de parâmetro que for definida aqui no meu programa main, né, o programa principal. E aí, automaticamente, eu indico, né, depois do comando print, que ele estando comendo, ele está realizando uma estrutura booleana chamada de true, né? Ou seja, ele está nessa condição sendo verdadeiro, que foi definido aqui lá no início, né? A gente vai ter todos esses atributos aqui, porém, o status de comendo e falando, eles vão vir habilitados para false, né? Ou seja, vão vir não habilitados aí, né? Ou seja, não verdadeiros. Ok. Então, aqui eu tenho uma passagem de parâmetro como sendo verdadeiro, caso o status comendo, né, o status comendo dessa instância seja verdadeiro. E também tenho uma próxima definição de função para que ele possa parar de comer, né? Então, aqui, ó, if not, né, se ele não estiver comendo, né, se ele não estiver comendo, vai retornar uma mensagem na tela, né, uma operação de string, f-string, comando self, para relacionar a instância ao atributo do meu objeto, né? Que é o nome, não está comendo. E não posso me esquecer do return para que ele consiga retornar esse parâmetro, caso seja verdadeiro aqui. Né? Continuo com o novo print, ele vai pegar uma operação com string, self.nome, parou de comer. Né? Não está comendo, ou eu também posso ter uma situação em que ele come alguma coisa, né, definida aqui no parâmetro alimento,
e, consequentemente, o status, né, de parar de comer. Self.comendo igual a false, ou seja, agora ele parou, então o atributo booleano agora é falso, né? Então, ou seja, ele não está mais comendo, não é mais true, agora é false. Eu coloco aqui dentro dessa função parar de comer, ok? Bom, além de comer e parar de comer, nós temos outras duas funções, que é o falar, né? E aí a gente vai passar como parâmetro o assunto, né? Que vai ser uma variável para poder guardar a passagem de valor que for codificada aqui para que seja guardada aí dentro de falar, né? Dentro do atributo falar dentro dessa classe. Na função falar, nós temos a primeira estrutura se, acompanhada do self, né? Perceba que o self vai acompanhar sempre para poder relacionar, para a gente chamar o método, né? Dentro dessa função. Seguido pelo print, self, o nome, novamente vai mostrar o nome, né? Não pode falar comendo. Ok? Se ele estiver comendo, vai aparecer uma mensagem de que ele não pode falar comendo. Return. If, se ele estiver falando, print. Vai mostrar o nome dessa instância. O nome é um atributo que está relacionado a várias instâncias, né? E esse atributo é relacionado a uma classe, né? Então, vai mostrar o nome. Já está falando. Vai dar um return. Depois, continuação, print, vai mostrar o nome. Está falando sobre tal assunto, né? Então, aqui, de repente, eu tenho uma ação onde ele já está falando sobre algo, né? E aí, em seguida, eu não posso dar um comando para que ele fale sobre algo, né? Eu preciso fazer com que ele pare de falar para aí depois, na sequência, eu começar a falar sobre algum assunto, né? Tanto que eu tenho aqui, ó, print self.nome está falando sobre, aí a gente tem a passagem de parâmetro, né? Assunto, aqui, ó. Ok? E aí self falando igual a true, né? Então tem uma passagem de parâmetro falando sobre algum assunto e automaticamente a minha condição ela se torna verdadeira para essa condição aqui, né? Para essa ação. Ele parar de falar, né? Uma função parar de falar. If not self. Se não estiver falando, vai mostrar print, o nome da instância, não está falando. E aí, return. Eu não posso me esquecer desse código aqui no final da minha condição. Print, self.nome, parou de falar. Né? Não estou falando, como posso ter uma ação também, né? Ele terminou o assunto dele, parou de falar. Self falando igual a false. Parou de falar. Então tem que passar o status dele agora, né? Para false, não mais true, agora false, né? Feito essas condições, a gente tem aqui no material também o que nós chamamos aí de independência entre as instâncias, né? A gente tem estados duplos dentro da sequência também. E aqui a independência. Aqui, ó, objetos independentes, né? As minhas instâncias que vão ser criadas ao longo desse código principal, né? O main.py, pode ser P1, P2, P3, P4, elas vão ser independentes uma das outras, né? Então, P1 pode realizar uma sequência de ações e P2 também. Todas elas independentes por ter sido instanciadas com esses mesmos atributos, né? Quais são esses atributos? Nome, idade e essas duas ações aqui, comendo e falando, que também são atributos, né? São características da classe. Feito isso, a gente vai voltar aqui no main principal. Eu vou
comentar e compilar cada uma dessas linhas aqui do main. Aqui, no programa principal, nós determinamos uma instância, P1, né, uma variável, que vai guardar características da classe pessoa. Né? Quais características? Vai ter um nome, vai ser guardada na instância P1, que é Luiz, e a idade 29. Né? Você pode perceber que aqui, ó, na classe pessoa, a gente colocou em ordem, né? Então a gente tem que colocar em ordem as informações quando nós formos instanciar aí cada objeto aí dessa classe, né? Então a gente tem nome, idade e, na sequência, comendo e falando. Quando a gente não atribui essas duas situações aqui, comendo e falando, ele automaticamente entende que é falso, né? Ele coloca o nome e a idade e automaticamente atribui a essa instância o comendo e o falando como sendo falso, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu determinei que P1, uma instância pertencente à classe pessoa, vai então, posso até tirar isso aqui, né, que eu já tenho ali embaixo, ele vai fornecer um método, né, uma ação ao atributo comendo, né? Então ele vai passar uma ação para esse objeto, tá? Então aqui qual que vai ser? Vai ser maçã, né? Aí depois eu vou passar um outro método, que é o método falar, que vai estar falando sobre algum assunto, programação orientada a objetos, por exemplo. Depois, eu posso colocar aqui P1, ponto, parar de comer, passando um método para que essa instância execute a ação de parar de comer. P1, ponto, falar, né, parou de comer, volta a falar sobre algum assunto, ou sobre o mesmo assunto. P1, ponto, comer, né, estou chamando o método novamente, para que possa ser passado aqui algum parâmetro, né, comendo o quê? Né, algum tipo de alimento. P1, ponto, parar de falar, né, comeu, parou de falar, voltou a falar novamente, né? Só colocar para rodar isso aqui, programa principal, botão direito em cima do arquivo, run. Tá, P1 is not defined, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, comentar isso aqui, colocar para rodar de novo. Ok, então, eu tinha que passar aqui primeiro, né? Ele vai executar essa linha aqui primeiro. Então, P1, que é uma instância, faz parte da classe pessoa, vai guardar as informações como o nome, né, que é Luiz, e a idade, que é 29. Então, tá aqui, Luiz está comendo, tá aqui, maçã. Luiz não pode falar comendo, né? Por quê? Porque lá, no meu arquivo pessoa.py, justamente neste método comer, né, foi definido dentro da estrutura que caso ele esteja falando sobre algo, né, aqui, ó, não pode comer falando, né? Então ele consegue visualizar o status comendo, né? E aí pula para esse próximo código aqui,
self falando, né, ele retorna uma mensagem na tela informando que ele não pode falar, né, enquanto estiver comendo. Depois, Luiz parou de comer, ele volta a falar sobre programação orientada a objetos. Luiz não pode comer falando, né? E aí eu dou um comando para que ele coma algum alimento, volta essa mensagem aqui na tela. Luiz parou de falar, enfim, e aí Luiz está falando sobre alguma coisa. Ok? Deixa eu voltar a comentar aqui os códigos. Agora tem uma situação de que eu tenho um atributo para pegar a data de nascimento, por exemplo, né? E calcular a idade, né? Ou o ano de nascimento, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu arquivo pessoa.py, vou importar aqui em cima, né? Tem from datetime, ou seja, da biblioteca chamada datetime, importe uma função chamada datetime. Embaixo da classe pessoa, né, eu vou inserir uma variável que vai pegar a data atual, datetime now, junto com o ano atual, tá? Então, o que ele vai fazer? Se eu informei aqui que Luiz tem 29 anos, ou até mesmo que João tem 32, ele consegue verificar, vou tirar o comentário desse aqui, ele consegue identificar o ano de nascimento a partir dessa função. Então, aqui quando eu faço assim, eu tenho uma variável que, independente das minhas instâncias, conseguem retornar para mim parâmetros de acordo com as características referentes a essa instância. Né? Então, aqui eu tenho uma independência, igual nós vimos, né? Nós executamos aqui P1 e P2, e vocês viram que as instâncias são diferentes, e que ao executar as ações, né, os métodos falar e comer, elas são executadas de forma independente. Né? Deixa eu até comentar isso aqui de baixo e mostrar a questão da dependência das instâncias. Então, eu vou colocar para rodar. Está aqui, ó. Luiz está falando sobre programação orientada a objetos. Luiz faz parte, é uma instância que faz parte da classe pessoa. Né? São objetos que estão se relacionando de forma diferente, de forma atemporal aqui dentro do programa. Né? Então, a gente tem aqui, na sequência, João, né, está comendo sorvete. João é o P2, é a instância P2. Luiz não pode comer falando. Na sequência, quando eu peço para essa instância chamar o método comer churrasco, o que acontece? Ele verifica que na primeira linha de comando ele já está falando sobre programação orientada a objetos, o que define que Luiz não pode comer falando, né, de acordo com as estruturas condicionais que nós colocamos aqui quando definimos a função. Então, perceba que uma instância não interfere no estado da outra, né? Que a gente tem justamente essa situação colocada aqui no material chamada de objetos independentes. Okay? Agora, mostrando a relação, né, de uma variável independente aqui declarada no arquivo pessoa.py, ano underline atual, vai receber um dado do tipo inteiro, vai pegar
vai chamar a função datetime, né? E vai pegar aí o datetime now, né? Ou seja, a data atual aí do sistema, né? Porcentagem Y maiúsculo, né? Ano, vai pegar o ano também. E aqui embaixo, a gente tem uma função para que receba, pegue essa informação, né? A gente tem aqui, ó, def get underline ano underline nascimento. Aí, novamente, a gente tem o self para que ele verifique essa função de acordo com algum método dentro dessa classe. Tá? Então, a gente tem aqui o return self.ano atual menos self.idade. Idade é um atributo que faz parte da classe pessoa. Ano atual é uma variável que nós criamos aqui logo no início da classe pessoa para que receba essas informações de data atual do sistema, né? E aí, conforme essa data atual menos a idade informada das instâncias, ele consegue retornar o ano, né, de nascimento, tá? Então, a gente vai compilar essa parte aqui, tirar o comentário, pedir para compilar, botão direito, run, tá aqui, 1992, tá? Se eu quisesse saber a instância 2, né? Só colocar aqui, ó. Aproveita o código e aí você só muda a instância para P2, né? P2.get.ano nascimento. Eu vou chamar essa função. E aí eu tenho aqui 1992, a instância 1, e 1989, a instância 2. Então, de acordo com a data de nascimento que é passada aqui, né, para a classe, para a instância P1, dentro do atributo idade, e a partir da função definida aqui para get ano nascimento, nós conseguimos passar esses parâmetros para um dos atributos da classe pessoa, que é idade. Okay? Eu vou compartilhar esses dois arquivos aqui com vocês, né? Lá no Google Sala de Aula de Programação Orientada a Objetos. E aí vai ficar como atividade proposta, né, para a aula de hoje, tá? E para a nossa aula de amanhã. Amanhã, conforme orientações da coordenação pedagógica, né, foi passado para que todos os professores tivessem uma capacitação, né, uma orientação por parte da coordenação pedagógica e diretoria, para que a gente possa retornar com os trabalhos presenciais, tá? Então, exclusivamente amanhã, a gente não vai ter o encontro online, né, das 8 até o meio-dia, né, ou das 8 até as 11 horas, como nós costumamos a fazer. Porém, vocês têm como objetivo concluir, né, esse exemplo, compilar esse exemplo e realmente fazer os testes, assim como está no modelo, no documento, né, onde está printado as telas, o que faz cada linha. Então, compila cada linha, vê o que acontece ali, tá? Vê os possíveis erros que podem estar acontecendo, e a gente tem o objetivo, então, de criar essas instâncias, onde cada instância tem as suas características independentes, né? E a partir dessas características, que são os atributos da classe, a gente consegue executar algumas ações, conforme comentado nesse material. Então, vocês vão ter este desafio, compilar, além do que já foi proposto, né? Deixa eu até atualizar aqui o WhatsApp, eu já coloquei mais cedo, né? O material que vocês têm que ler e qual que é a sequência de exercícios que tem que ser feito, tá? Deixa eu voltar aqui.
aqui a gente tem essa apostila, né, de Python, orientação a objetos. Façam um acompanhamento dessa apostila na página 89 a 97, né? Além de deixar as aulas 1 e 2 da semana passada em dias, né, para que a gente não acumule os exercícios. Só abrir essa apostila. Tá aqui, já está aberto. Então, lá da página 82. Oitenta e nove, né? 89. Aqui, ó. Começa aqui, tá? Ele exemplifica, dá um exemplo de uma conta, né? Onde a gente tem como atributos, como características dessa classe chamada conta, número, titular, né? Saldo e limite, tá? E aí ele vai exemplificando, então, além de vocês compilarem este exemplo trabalhado a partir da semana passada, né, e terminado aí na aula de hoje, vocês têm como objetivo também compilar esses exemplos que estão na página 89, indo até a página 97, métodos com retorno, ok? E aí a gente dá sequência, então, na próxima semana, já entrando em herança, polimorfismo, né, entre outros conceitos que estão relacionados diretamente à programação orientada a objetos. Okay? Eu vou colocar aqui a atividade de hoje, né? Vem aqui, atividades. Aqui. Atividades, criar. Vou colocar aqui classes e objetos. Métodos com retorno. Vou colocar aqui métodos com retorno. Vou colocar aqui instâncias e métodos com retorno. Faça download do arquivo. Esse arquivo aqui, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês, que é o comando self. Salvar em PDF. Comando self.pdf. Comando self.pdf. Compile os exemplos. Poste os arquivos do PyCharm nesta atividade.
Então, depois que você terminar, vai estar aqui, né, para você inserir a sua atividade, como eu já havia mostrado nas aulas anteriores. Você vai pegar o arquivo que está lá na pasta projetos do próprio PyCharm, né, ou seja, pessoa.py e main.py, esses dois arquivos aqui que vocês têm que enviar. Então, você vai vir aqui no arquivo chamado pessoa, você vai clicar com o botão direito, você pode vir aqui na opção copy, copiar, pode vir aqui na sua área de trabalho, cria uma pasta chamada atividades. Aqui dentro dessa pasta atividades, você cola o arquivo pessoa e cola o arquivo, copia o arquivo chamado main. Botão direito, em cima, aqui do lado esquerdo da tela, onde tem a pasta chamada projeto, né? Vou clicar aqui na opção copiar, vou vir aqui dentro de atividades e vou clicar na opção colar. Feito isso, você vai fazer a mesma coisa com o capítulo 8, que está nessa apostila de Python Orientação a Objetos, da página 89 até a página 97, conforme indicado. Faz todo exemplo, né, todo passo a passo aqui, coloca em um arquivo, né, e na sequência salva, copia da mesma forma como nós fizemos, coloca lá dentro da pasta aqui que você criou para colar os arquivos e na sequência, quando você for enviar, envia os 3 arquivos de uma vez, né? Então, por exemplo, se você fosse enviar, você clica aqui e aí, estando os arquivos aqui, você só arrasta, né, ó, da mesma forma que como eu estou fazendo. O computador está um pouquinho lento, seleciono e arrasto aqui para que ele consiga fazer o upload e aí na sequência você envie, né, os arquivos para que você consiga validar a sua frequência e enviar a sua atividade. Ok? Deixa eu até colocar o arquivo. Comando self. Estou fazendo envio do arquivo. Conforme orientado mais cedo em nosso grupo de WhatsApp, fazer o download da apostila Python objetos.pdf e realizar os exemplos das páginas 89 a 97, 95, 96, métodos com retorno 97. Na sequência, enviar os 3 arquivos pessoa.py, o arquivo main.py e o terceiro exercício juntos nesta atividade. Juntos não, vou colocar aqui nesta atividade. Pessoal, qualquer dúvida, eu estou à disposição, né?
de vocês, pode mandar mensagem, aproveitem o final de semana. E amanhã, sexta-feira, que nós não vamos ter esse encontro presencial, né? Presencial, que eu digo online, pelo Google Meet, para que vocês possam praticar esses códigos, né? Colocar todos os exercícios em dias, e aí semana que vem a gente consegue, então, dar andamento, ok? No mais, já sabem, podem contar comigo, estou à disposição. Fiquem todos com Deus.